Olá, eu quero provar para você que você vai conseguir ler partitura. Primeiro vamos começar com algumas informações bem simples. O que você precisa saber? Nomes de notas. Então aqui nós temos a semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Essas são as figuras que vai representar o nosso vocabulário musical. Todas essas notas, na verdade, vocês vão entender porque eu não posso chamar de nota ainda, eu preciso criar um contexto musical. Na verdade, todas essas figuras representam o nosso vocabulário musical, né? Então, como nós temos o alfabeto, né, A, B, C, nós temos essas figuras musicais. E que contexto é esse que eu preciso saber para que uma figura musical passe a ser nomeada como nota, né? Um dó, um ré. Vamos lá. Vamos falar desse contexto. Primeiro contexto. Nós temos aqui o pentagrama ou pauta musical, que são o conjunto de linhas e espaços onde nós inserimos as nossas figuras musicais. Então nós contamos de baixo para cima. Temos aqui a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Assim também como os espaços, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro e quarto espaço. As linhas que ultrapassam aqui no caso abaixo da primeira linha, nós chamamos de linhas suplementares inferiores. Assim também temos as linhas suplementares superiores. Vamos falar do nosso segundo tópico que vai compor o nosso contexto musical. As claves são responsáveis por determinar a altura das nossas notas. E para isso nós temos três tipos de claves, tá? As claves de Fá, a de Sol e a de Dó. Dependendo da onde essas claves estiver no nosso pentagrama, toda nota que estiver ali levará o nome da clave. Por exemplo, vamos pegar aqui a clave de Sol. A clave de Sol, ela é escrita na segunda linha. Olha, primeira e segunda. Então vou escrever aqui na nossa segunda linha. Toda figura musical que estiver aqui chamará Sol, que estiver na segunda linha. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma semínima na segunda linha, ela se chamará Sol. E a partir daí eu vou começar a nomear todas as minhas figuras musicais. Assim nós estamos construindo o nosso contexto musical. Se essa nota se chama Sol, eu estou subindo. O que vem depois de Sol? Vem Lá. Então, toda nota que estiver aqui no meu segundo espaço se chamará Lá. E subindo ainda, nós temos a nota Si. Lembrando que a ordem das notas é a seguinte: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e repete o Dó. Então eu parti daqui, ó, a minha segunda linha é Sol. Eu estou subindo o pentagrama, depois vem Lá, depois vem Si. E olha só, aqui vem Dó. E assim eu vou continuando. Depois de Dó vem Ré. Então a minha linha aqui, a minha quarta linha, se chamará Ré. E assim sucessivamente. Então se a minha segunda linha é Sol, eu vou descer, o que vem antes do Sol vem Fá. Logo, o meu primeiro espaço, a nota que estiver aqui, se chamará Fá. Assim também o que vem antes de Fá vem Mi. Olha só, a linha que está abaixo do meu Fá se chama Mi. E assim agora eu sei nomear as minhas figuras musicais. Assim o nosso segundo tópico nos fornece a informação que eu preciso para chamar a minha semínima de Sol, de Mi, de Dó. Vamos falar agora do nosso terceiro tópico. Para o terceiro tópico, nós temos a fórmula de compasso, que são os números que estão depois da minha clave. Então veja, cada número significa algo. O número de cima é a quantidade de pulsos que eu tenho dentro do meu compasso. O número de baixo nada mais é do que a minha figura musical. Como assim? Então perceba que cada figura musical tem um nome, mas também tem um número, que são o número 1 para semibreve, o número 2 para mínima, o número 4 para semínima, o número 8 para colcheia, o número 16 para semicolcheia, o número 32 para fusa e o número 64
para a semifusa. Então perceba que se eu falei que o número de baixo é uma figura musical, que figura musical tem o número 4? Olha só, a minha semínima. Então, o número de baixo nada mais é do que a minha figura musical. Só que além de o número de baixo fornecer essa informação de que ela está representando uma figura musical, que no caso é a semínima, ela fornece uma outra informação. Ela está falando que essa figura musical, que é a semínima, ela está valendo 1. Então a gente vai chamar ela de unidade de tempo. Ela tem a duração de 1 pulso. Só que para ficar ainda mais claro, nós precisamos saber o que é compasso. Vamos juntar as informações agora. Fórmula de compasso. Então, aqui temos o compasso 1 e compasso 2, que está sendo dividido por uma estrutura que chamamos de barra de compasso. Vejamos, na fórmula de compasso, nós temos a quantidade de pulsos que cabe dentro do compasso, que no caso são 4. Ou seja, aqui cabem 4 pulsos. E eu falei que o número de baixo é uma figura musical que vale 1 pulso, certo? Então, quem vale 1 pulso? A minha semínima, ela está valendo 1 pulso. Ou seja, eu tenho uma semínima aqui dentro do meu compasso. Uma semínima. Só que quantos pulsos cabem dentro do compasso? 4. Logo assim, cabem 4 semínimas por compasso. Essa daqui é a base para você entender o próximo tópico, que são os números correspondentes. Temos aqui algumas informações, né? O que nós vimos? Clave. Então a clave ela vai ser a responsável por nos dar referência de altura de notas. Então se eu tenho a clave na segunda linha, toda nota que estiver na segunda linha se chamará sol e assim eu vou nomear as outras como referência na segunda linha. Depois nós temos a fórmula de compasso. O número de cima eu falei que é a quantidade de pulsos que cabem dentro de um compasso. Então aqui eu tenho o nosso primeiro compasso e o segundo compasso. E o número de baixo é o número correspondente. E agora eu quero que você preste bastante atenção. Eu me chamo William, só que eu posso ter apelidos, né? Comumente as pessoas nomeiam outras com apelidos. Então vejamos. Nós temos aqui a semínima. A semínima é o nome da figura, só que o apelido dela é o número 4. Então o número de baixo é o apelido da figura, né? Que nós chamamos em música de número correspondente. Então até aqui tudo bem. Só que agora uma outra informação que o nosso número de baixo nos pede e nos dá, na verdade, é que agora a nossa semínima ela vai valer 1. E quando eu falo de valer, eu estou falando de duração de som. Então, se o número de baixo nos fala o apelido da figura, que no caso é a semínima, e ela também fala que ela está valendo 1, agora eu tenho um critério que nós chamamos de proporcionalidade, onde uma nota vai valer a metade ou o dobro dela. Então, se ela está falando que a minha semínima ela está valendo 1, da minha esquerda para a direita, eu vou fazer a seguinte continha. Quantas colcheias cabem dentro de uma semínima? É só eu dividir. Então, eu vou fazer assim, ó, cabem 2 colcheias dentro de uma semínima. E agora eu vou continuar. Quantas semicolcheias cabem dentro da minha semínima? Cabem 4 semicolcheias dentro de uma semínima. E essa é a lógica. Quantas figuras difusas cabem dentro da minha semínima? Cabem 8 dentro de uma semínima. Quantas figuras de semifusa cabem dentro da minha semínima? Cabem 16 dentro de uma semínima. Então, olha só o que nós temos. Se no meu compasso cabem 4 pulsos, correto? Que é o número de cima, e o pulso é igual a uma semínima, eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever assim, vou colocar aqui embaixo, só para eu não... Ó, eu posso escrever uma semínima, na verdade 4 semínimas dentro de um pulso, só que agora eu posso substituir. Eu posso escolher um pulso e ao invés de ter uma semínima, eu vou colocar 2 colcheias. Uma colcheia e outra colcheia.
Eu posso ter a minha escrita assim ou a minha escrita assim, ó, pela barra de ligadura, né? Na verdade, a minha bandeirola eu vou juntar. Mas veja que as minhas duas colcheias cabem dentro de uma semínima. Esse é o critério de proporcionalidade. A partir daqui, eu já começo a trabalhar valores de figuras. Então, vamos continuar. Se da minha esquerda para a direita, a pergunta é quantas figuras cabem dentro da minha referência, que é a semínima, né? Porque a minha fórmula de compasso está me falando, o número 4 está me falando que a minha semínima é a referência e ela está valendo 1. Como que faz o caminho inverso? Se a pergunta daqui é quantas figuras cabem dentro de uma semínima, da minha semínima para trás a pergunta é diferente. A minha pergunta é a seguinte: quantos pulsos eu tenho? Agora é o seguinte, se aqui é um pulso, aqui a minha mínima ela está valendo 2 pulsos. Porque tudo que está atrás da minha figura, que a minha fórmula de compasso está me falando, ela vai valer o dobro. Ela está valendo sempre o dobro. Então, quantas figuras, quantos pulsos a minha semibreve está valendo? 4. Então perceba que eu posso, dentro de um compasso, escrever assim: um pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, correto? Porque cabem, na verdade, 2 colcheias dentro de uma semínima e cabem 4 também semicolcheias dentro de uma semínima. Perceba que aqui tem dois riscos, né? De um lado para o outro, porque aqui tem 2 bandeirolas, que é o nome dessas estruturas. Então aqui, quantas figuras de semicolcheia cabem dentro de uma semínima? Cabem 4. Então, tranquilamente, eu posso afirmar que dentro de um pulso eu tenho 4 figuras. Como o caminho inverso também é possível. Eu posso escrever apenas uma semibreve aqui, que ela já está ocupando quantos pulsos? 4. Por que 4? A minha fórmula de compasso está falando que cabem 4 pulsos dentro de um compasso, tá bom? E o número de baixo, ela está falando que é a minha figura, aqui é o apelido da minha figura e que ela está valendo 1, que é a mesma coisa que um pulso. Com essa informação, agora nós podemos quantificar a duração do som das minhas figuras musicais, porque até então nós não conseguiríamos descobrir sem a minha fórmula de compasso, porque o número de baixo está me informando o meu pulso pelo apelido, né? Então aqui nós temos a semínima, ela está valendo 1 pulso. E o número de cima, a quantidade de pulsos que cabem no compasso. Então veja aqui no meu compasso de número 1, como que está distribuída as minhas figuras rítmicas. Então aqui, olha só, quantas colcheias cabem dentro de um pulso? 2. Então perceba que essas 2 colcheias está valendo a mesma coisa que uma semínima, que por sinal equivale a um pulso. Então aqui nós já temos um pulso, tá bom? Depois nós temos aqui um outro pulso, porque a própria semínima é o próprio número correspondente. Temos o nosso segundo pulso. E quantos pulsos eu preciso para ter dentro do meu compasso? 4. Então aqui eu já tenho 2. Agora vejamos. A minha ordem eu estava contando daqui para cá, né? Da esquerda para a direita. Agora, a minha mínima está atrás da semínima, né? A minha mínima está atrás da semínima. Quantos pulsos vale a minha mínima? 2 pulsos, que é a mesma coisa que 2 semínimas. Qual que é o total que nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 pulsos, que é a informação que a minha fórmula de compasso dá. E aqui nós temos o nosso segundo pulso, né? Que aqui são 4 semínimas, então já tenho 4 pulsos. Depois nós temos aqui, no nosso terceiro compasso, nós temos uma mínima e 2 semínimas. Olha só, uma mínima que ocupa o espaço de 2 pulsos e 2 semínimas. 1, 2. Qual que é a soma? A soma é 4, né? E no último compasso, no quarto compasso, nós temos uma figura musical que se chama semibreve, que ela sozinha ocupa o espaço de 4 pulsos. Então ela só
já ocupa o espaço de 4 pulsos. E uma informação legal, aqui a gente na fórmula de compasso não pode estourar a fórmula de compasso. Ah, eu poderia colocar uma semínima aqui? Não poderia, porque aí eu teria 4 pulsos mais 1 da própria semínima, então teria 5 pulsos. Isso caberia numa fórmula de compasso, por exemplo, de 5 por 4. Aí caberia, mas aqui nesse contexto não cabe. E na prática, o que eu faço com essas informações? Perceba que se eu falei que uma semínima é igual a 1 pulso, toda vez que eu bater aqui, cada som que você está escutando é igual a 1 pulso, ou seja, é igual a uma figura de semínima. Então, qual que é o som então da minha colcheia? Ou seja, a cada batida eu tenho que escutar 2 sons. Então, o som que eu vou solfejar agora, que eu vou falar, vai ser o som da duração das minhas 2 colcheias. Olha só. 1, 2, 3, 4 e tá, 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 tá. Perceba que dentro de um som aqui eu escuto 2, né? Então é isso aí. A cada 1 pulso eu tenho 2 sons. Ah, qual que é agora o som da duração da minha mínima? A minha mínima, ela vai ter a duração de 2 pulsos. Olha só. 1, 2 e tá. Perceba que a duração da minha mínima teve a duração de 2 pulsos. Então vamos ver na prática. Aqui eu tenho 2 sons por pulso, um som e um pulso, e aqui eu tenho 2 pulsos e um som. Vamos ver como que vai ficar. 1, 2, 3, 4 e tá, 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 tá. E aqui mudou de compasso. Vamos para o compasso 2. Eu tenho 4 pulsos e 4 sons, né? Um para cada, olha só. 1, 2, 3, 4 e tá, 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 tá. E mudou para o meu próximo compasso. Aqui no compasso de número 3, eu tenho 2 pulsos e um som, né? Porque é isso que a minha mínima ela tá valendo. Ela tá tendo a duração de 2 pulsos. 1, 2, 3, 4 e tá, tá, tá. E chegamos no último compasso, que ela vai ter a duração de 4 pulsos. Ou seja, o som que eu vou emitir vai ter a duração de 4 batidas aqui, olha só. 1, 2, 3, 4 e tá. Então, essa é a informação que a minha fórmula de compasso dá. Agora, vamos aqui ler, então, o que está escrito, porque nós já sabemos a rítmica. Aqui é a escala de Dó. Vamos pegar a informação. Se aqui é a minha nota Sol, aqui eu tenho Fá, Mi, Ré e Dó. Então, se esse é o meu Dó, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Si, Lá, Si e Dó. Só que agora vamos cantar a escala de Dó. Agora o objetivo é nós cantarmos no tempo, juntar a parte rítmica com a altura da nota. Então aqui eu vou pegar uma altura qualquer e vou chamar essa altura de Dó, tá bom? Então, Dó. Esse daqui vai ser a altura do meu Dó. E agora eu vou cantar a escala respeitando a rítmica. O andamento, a velocidade é 1, 2, 3, 4 e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Si, Dó. E aí nós lemos o que estava escrito no começo do vídeo. Claro que de uma forma muito breve eu apresentei aqui uma aula que aborda vários assuntos básicos, né? Mas sem esses assuntos nós não conseguiremos tratar, por exemplo, de assuntos que exigem um pouco de entendimento, por exemplo, para a gente falar um pouco de inversões, para a gente falar um pouco
de campo harmônico, falar um pouco de empréstimo modal, falar como que nós vamos construir arranjos vocais, como que nós fazemos a separação de vozes. Tudo isso existe uma explicação teórica por detrás que talvez seja a falta desse conhecimento que seja o limite, né? Seja a barreira que está faltando aí para você conseguir fazer uma harmonização, reharmonizar músicas. Tudo isso são conhecimentos e assuntos básicos que nós tratamos nesse curso, mas que é destinado a todas as pessoas que quer estudar. Não só para quem canta, não só para quem toca, porque essa na verdade é a nossa linguagem musical. Sem ela, nós não conseguiremos falar de assuntos mais complexos mais para frente. Mas eu digo que é um curso teórico, mas é mais prático do que teórico, porque nós temos muitos exercícios, né? Então você vai aprender a reconhecer intervalos, a cantar intervalos, e no final de todos os processos você vai melhorar a afinação, né? Você vai melhorar o seu rítmico, né? Você vai melhorar a questão de tempo, às vezes se perde num tempo, como que eu faço para saber em que tempo eu tô? Tudo isso o curso ele vai te auxiliar e vai te dar várias outras ferramentas para você criar seus arranjos, para você desvendar, né, e quebrar muitos limites que você talvez tenha por falta de um conhecimento teórico. Então convido você, na descrição do vídeo, a acessar o link onde vai estar disponível tudo que nós vamos estudar no curso. Então lá vai ter o sumário dos 3 livros que o curso tem, para que você veja cada item que nós vamos estudar, várias células rítmicas, então você vai melhorar muito a sua parte percussiva, vários exercícios onde nós trataremos de percepção, que no final do processo vai abordar uma questão de fundamentos para você melhorar a sua afinação, de você saber cantar. Nós vamos trabalhar a parte de estruturação, que são todos os assuntos, né, que nós podemos tratar para que você comece e leia uma boa partitura de uma forma muito prática. Tudo isso está disponível aqui na descrição do vídeo. Acesse lá, dê uma olhada, né? Nós temos um material próprio, um material que são 3 livros, na verdade, que foi totalmente pensado para você que já toca há muito tempo, para você que já está começando agora a galgar o caminho da música. Mas o curso é destinado a todos, tá? Porque ele trata desde assuntos fundamentais até assuntos muito importantes que você precisa saber. Então acesse aqui a descrição e te aguardo lá.